querido Deus, mais uma vez te elevamos nossas vozes, Pai, em oração a Ti, pedindo, Senhor, a Tua graça, o Teu poder. Sabemos que muitas vezes somos resistentes, Pai, à Tua palavra, resistente ao Teu mandar. Às vezes achamos que a nossa ideia, o nosso pensamento é que precisa muitas vezes prevalecer, mas a Tua palavra nos ensina que nós estamos sujeitos a Ti, Senhor, a Tua palavra e a Tua vontade, porque Tu sabes o melhor caminho para nos conduzir. Nós não sabemos. Tu sabes o caminho correto que devemos ir. Nós não sabemos, Pai. Por isso nos ajuda. Tira de nós essa resistência e coloca em nós, Pai, um coração obediente, uma vida que se prostre diante de Ti, que diga, Senhor, te agradeço pela misericórdia que Tu tem aplicado à minha vida. Pai bendito, prepara o nosso coração, a nossa mente, para receber Tua palavra nesta noite, e saímos daqui nesta noite compreendendo, entendendo, ó Deus, até nos deliciando na Tua palavra. Pai bendito, é o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele esta facilidade, essa compreensão, para trazer a todos nós, Senhor, a Tua palavra e a Tua vontade, como ela deve ser feita. Oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus, hoje e eternamente. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, que o Senhor seja digno da nossa adoração, e Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de toda a majestade e digno das nossas expressões de adoração. Diga para Ele: Jesus, Tu és lindo, maravilhoso, grande é o nosso Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, continuaremos ainda o estudo da última terça-feira, nós não terminamos, estamos falando sobre a superioridade de Cristo. Falamos na terça-feira passada a respeito de que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, e hoje nós vamos mostrar e falar e meditar no que o escritor aos Hebreus nos apresenta Cristo como sendo superior a Arão, ao sacerdócio levítico, e ele, portanto, deve ser mais digno de honra e de glória. Nós, só para uma breve recapitulação, para que a gente possa contextualizar, nós vimos aqui que o escritor aos Hebreus começa, na verdade, já no início da sua carta, no capítulo 1, ele começa a apresentar para os cristãos judeus que creram em Jesus, que estavam pensando em voltar atrás, pensando em voltar às práticas antigas do judaísmo, e estavam então cogitando deixar a Cristo, deixar o sacerdócio de Cristo. E aí o escritor começa no capítulo 1 já mostrando que Cristo é superior aos anjos, e ao longo de toda a carta ele vai apresentar a superioridade de Cristo, como Cristo é muito mais elevado do que todos, de que tudo que já existiu, tudo que já foi revelado por Deus. Deus, até a revelação de Jesus, Deus tinha revelado-se de várias maneiras. Porém, como o próprio escritor aos Hebreus abre a sua carta dizendo, nos últimos dias Deus, o Pai, falou de uma forma mais eloquente, muito mais, uma revelação muito mais poderosa, que é a revelação de Cristo Jesus. E então o escritor aos Hebreus se preocupa, considerando a intenção e considerando a fraqueza daqueles irmãos que estavam cogitando voltar atrás na sua caminhada com Deus, com Jesus. O escritor então traz esta comparação entre Jesus e tudo o que o judaísmo apresentava. E os anjos são seres espirituais que no judaísmo eram muito importantes. Na religião judaica eram levados em alta conta, e falava inclusive na última terça, que segundo a tradição judaica, os 10 mandamentos, a Torá, que foi entregue no Monte Sinai,
teria sido revelada e teria sido trazida para o povo de Israel lá em Êxodo capítulo 20, por meio dos anjos. O escritor aos Hebreus fala isso, e é por isso que ele começa a apresentar Jesus como sendo superior aos anjos, depois apresenta Jesus como superior a Moisés, e diz que Moisés foi apenas um servo na casa de Deus, ou seja, Deus levanta uma casa em meio ao seu povo, Deus utiliza-se do seu povo para habitar no meio dele, e a casa de Deus não é nenhum templo, não é nenhum prédio feito por mãos humanas, mas a casa de Deus é justamente o seu povo que ele chama traz à existência a partir de Abraão, um povo que não existia. Abraão saiu de uma cidade, de um lugar que não tinha conhecimento de Deus, mas a partir de Abraão, Deus chama um povo, e este povo ele chama de casa dele, de lugar de habitação. Então, Moisés, em relação a Jesus, Moisés é tão somente um servo de Deus nesta casa, mas o escritor apresenta Jesus não como um servo, mas como o arquiteto, como aquele que estabeleceu a casa. Jesus é aquele que fundamenta a casa. Jesus, na verdade, é aquele que idealizou, constituiu e construiu a casa que se chama povo de Deus. É isso que ele vai falar em Hebreus capítulo 3, do versículos 1 ao 6, ele vai justamente mostrar que o Filho, Jesus, é muito maior do que Moisés, porque Moisés é servo, Jesus é o fundador do povo, é o fundador da igreja, é o fundador da casa. Então, muito mais honra tem quem estabelece a casa do que aquele que trabalha na construção da casa, que foi o caso de Moisés. E esta, então, é a forma em que o escritor aos Hebreus se preocupa em mostrar Moisés, o grande legislador, o grande profeta em Israel, é ainda infinitamente menor do que o filho, porque o filho é quem estabelece a casa. É como Paulo diz, é como as escrituras nos revelam, que ele, por ele e por meio dele, todas as coisas vieram à existência. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que pela palavra de sua boca, de Jesus, pela palavra da boca de Jesus, o universo foi estabelecido e está firmado. Então, é isso que o escritor quer mostrar. Jesus, em relação a Moisés, que era levado em muita alta conta diante do povo, no entanto, Jesus é infinitamente maior e superior a Moisés. E hoje, então, feita essa recapitulação que nós falamos na última terça, hoje nós vamos falar efetivamente do capítulo 5, em que o escritor começa a apresentar Jesus como sendo superior, o seu sacerdócio, sendo superior ao sacerdócio de Arão, ao sacerdócio levítico. Arão representa o sacerdócio dos levitas, que nós vemos ali principalmente no livro de Levítico, nós vemos sobretudo ali neste livro a atuação e como os sacerdotes, e como o sumo sacerdote Arão e depois outros sumos sacerdotes que sucederam Arão, como eles exerciam o seu ministério de sacerdotal, de intermediação entre o povo e Deus. E nós vamos ver então essa atividade, esse ministério muito claro, muito presente no livro de Levítico. Mas o escritor aos Hebreus se preocupa em trazer Jesus como um sumo sacerdote muito mais elevado e muito superior ao que foi exercido por Arão e seus filhos e pelos sacerdotes. Porque nós temos que entender que tem os sacerdotes, como o pastor Eliude falava, né? Tem os ungidinhos e tem os ungidão. Então o sumo sacerdote era o ungidão, era o líder, era o responsável por toda a equipe sacerdotal, que era o único que tinha a autorização pela lei para entrar no Santo dos Santos de uma vez a cada ano para oferecer sacrifício em favor do povo, numa festa chamada Yom Kippur, ou chamado em português o Dia do Perdão, em que o povo
antes desse dia, passavam-se 10 dias de jejum, de consagração nacional, em que todo o povo se arrependia dos seus pecados, confessando a Deus em jejum, oferecendo sacrifícios, e no final desse período de 10 dias, então, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no santíssimo lugar, levando ofertas e sacrifícios a Deus, para que o Senhor então aprovasse ou não aprovasse o povo e recebesse ou não o arrependimento do povo que ao longo daquele ano, porventura, houvesse pecado. Então, apenas esse ungidão é que entrava, esse sumo sacerdote que entrava neste lugar, que era o ofício desenvolvido por Arão. E o escritor aos Hebreus vai nos mostrar e vai querer apresentar para os crentes judeus que Jesus é este sumo sacerdote muito mais elevado, muito superior ao que Arão e seus filhos desenvolviam no sacerdócio levítico. E no capítulo 5, o escritor vem trazer algumas qualificações que o sumo sacerdote levítico precisava ter para que pudesse então ser efetivamente um sumo sacerdote. Não era algo tão somente, essa função do sumo sacerdote não era tão somente uma herança, não era uma sequência hereditária. Ou seja, Arão não foi constituído sumo sacerdote a partir do nada. Deus o chamou a partir da chamada de Moisés. É interessante que Arão veio a partir da chamada de Moisés. Se os irmãos bem lembrarem, Moisés foi chamado por Deus lá no Monte Horebe, onde a sarça ardia, mas o arbusto não consumia. O Senhor chamou Moisés para perto da chama e falou: Moisés, venha para cá, que o lugar em que tira a sandália dos teus pés, que o lugar onde tu estás é terra santa. E ali Deus chama Moisés, mas ali naquele encontro Deus também já estava chamando Arão, porque Moisés se apresenta as suas dificuldades. Não, Senhor, eu não sei falar, o que o povo vai pensar de mim, o que eu vou dizer para o povo quando eu chegar lá, quem que me enviou? E Moisés coloca uma série de condições, e Deus então começa a falar para Moisés, a responder Moisés. Interessante que Deus coloca uma prova para Moisés: Moisés, para você saber que sou eu que estou te enviando, coloca a mão no teu peito. Moisés coloca a mão no peito, e quando ele tira a mão, como é que ela está? Toda leprosa. Aí ele fica espantado. Aí depois Deus: agora coloca de novo a mão no teu peito. Ele coloca a mão no peito. Quando ele tira de novo, como é que está a mão? Está sarada. Sabe o que isso significa? Deus estava naquele encontro mudando o coração de Moisés. No primeiro momento em que ele estava cheio de quesitos: não, Deus, eu não sei falar, eu isso, eu aquilo, quem vai falar por mim? O coração dele estava querendo fazer aquela chamada na sua própria vontade. Quando ele coloca a mão, se o coração não está com Deus, a nossa obra será digna de lepra. Isso que é o significado. O coração dele estava longe. Então, se ele fosse na força do seu coração, a sua obra, que representa a sua mão, seria uma obra indigna, uma obra de lepra. Mas quando Deus muda o coração de Moisés, ele coloca as mãos, a partir daí a sua obra está aprovada, porque Deus transformou o seu coração. Mas naquele momento Deus disse: olha só, a Moisés, não te preocupas, que eu vou te levantar o teu irmão, Arão. E Arão será então o teu porta-voz. Arão então vai falar por ti, e tu serás para Arão como Deus, e Arão será para ti como um servo. E a partir daí Deus chama Arão, e é o que o sumo sacerdote precisa. Um dos requisitos que o escritor aos Hebreus apresenta para o sumo sacerdote é que ninguém está numa fila, não se pega a senha para ser sumo sacerdote. Aqui não tem um guichê dos céus dizendo assim: quem quer ser sumo sacerdote, se inscreva aqui. Não existe. É algo chamado por Deus, é alguém que Deus chama, como está no verso 1, o sacerdote é tomado dentre os homens, ou seja, Deus escolhe do meio do seu povo e tira dentre os homens aqueles que ele constitui
para serem representantes do povo diante de Deus. Então, irmãos, aqui é o primeiro requisito para o sacerdote, para o sumo sacerdócio levítico, é que o sumo sacerdote, está no verso 1, é tomado dentre os homens, ou seja, é dentre o povo, o Senhor escolhe aqueles que vão ser os intermediadores, aqueles que irão atuar no culto levítico para intermediar a adoração do povo a Deus e a adoração e o perdão de Deus para com o povo. Era essa a função dos sacerdotes e do sumo sacerdote, fazer essa intermediação, porque quando o sumo sacerdote entrava no santo lugar, no santíssimo lugar, e quando ele retornava, o povo então celebrava, adorava, porque sabiam que Deus tinha concedido perdão, tinha recebido a oferta de sacrifício do povo, tinha recebido o arrependimento do povo, e Deus mais um ano estaria abençoando com a chuva no tempo certo. Mais uma vez Deus estaria prosperando a sementeira, prosperando o gado, prosperando os animais. Era mais um ano de bênção do Senhor, porque mais uma vez o Senhor havia se aproximado do seu povo, porque todo sacrifício no tempo do sacerdócio levítico tinha a intenção de aproximar Deus do povo, ou trazer Deus para perto do povo. Essa era a função dos sacerdotes. Por isso tinham que ser tirados de dentre o povo, porque não tem como pedir para um anjo que não é homem interceder por nós, porque ele não conhece as nossas dores. Um anjo não sabe o que nós passamos, um anjo não passa fome, um anjo não sofre com as intempéries da natureza, um anjo não está suscetível às forças da gravidade, essas forças da relatividade, da física humana, do tempo, do ambiente que nós vivemos, porque os anjos são de outra natureza. Por isso que o sacerdócio precisa ser tomado de dentre os homens, porque tem que ser homem semelhante aos homens, para que possa se compadecer e entender a dor e a aflição de um outro ser humano. O escritor aos Hebreus continua qualificando, trazendo as qualidades necessárias para o sacerdócio, quando ele, no verso 1 ainda, que ele diz que o sumo sacerdote é encarregado de coisas espirituais. Apesar de ser algo físico, apesar de o sacrifício dos sacerdotes no Antigo Testamento ser algo estritamente físico, tinha que matar um animal, tinha que sacrificar um cordeiro, tinha que oferecer ali as ofertas de cereais, tinha que queimar, tinha que manter o fogo continuamente aceso no altar e não deixar ele se apagar, tinha que o sacerdote manter constantemente o azeite no candelabro, para que o fogo e a chama do candelabro permanecesse constantemente acesa. Ou seja, tudo isso eram atividades físicas, naturais, humanas, coisas praticadas no mundo natural e físico. Mas o que o escritor está dizendo é: tudo isso tem um condão espiritual. Tudo que é feito no material, na verdade, ele está sendo feito, os sacerdotes estão encarregados de coisas espirituais, de coisas que movem-se, na verdade, faz-se aqui na terra, mas se move nos céus. Sacrifica-se aqui na terra, mas o sacrifício é aceito espiritualmente nos céus. É isso que o escritor está nos dizendo. Todo sumo sacerdote oferece coisas espirituais, apesar de estarem sendo oferecidos animais que são estritamente materiais. O sumo sacerdote, como ele diz aqui no versículo 2, capítulo 5, verso 2, tinha que ser compassivo, ele tinha que ter compaixão e condoer-se dos seus irmãos. O sumo sacerdote, versículo 2, ele é capaz de condoer-se de duas classes de pessoas. Ele tinha que se condoer dos ignorantes e dos que erram. Ou seja, aqueles que eram ignorantes aqui é no sentido de desconhecer
a vontade de Deus, aqueles que desconhecem e não têm conhecimento, ou erram por ignorância mesmo, e esses que erram aqui é uma classe de pessoas que erram intencionalmente, conhecem o mandamento, conhecem o que é certo, sabem o que devem fazer, mas ainda assim cometem erros, ainda assim transgridem o mandamento, ainda assim pecam. Uma das qualidades dos sacerdotes eles tinham que se compadecer dos dois grupos, dos que eram ignorantes, dos que não conheciam o mandamento e por não conhecer erravam. Foi o que Jesus disse: errais porque vocês não conhecem as Escrituras, e pelo fato de não conhecer as Escrituras, não conhecem o poder de Deus também. Naquele episódio em Marcos capítulo 9, quando Jesus está no alto do monte, lá na transfiguração, quando ele desce, os discípulos estão lá tentando expulsar o demônio de uma criança que ora era jogada no fogo, ora era jogada na água, e se debatia toda, ela tinha convulsões, e os discípulos que ficaram lá embaixo não conseguiam expulsar. Jesus desce e fala para os discípulos: até quando, geração incrédula? Vocês não vão crer em mim? Vocês não vão fazer as coisas direito? Erram por ignorância. O sumo sacerdote tinha que ter compaixão dessas pessoas. E eles no final perguntam desse episódio: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Porque essa espécie de demônio não só se expulsa com jejum e oração. Não sabem disso não? Então, ou seja, erravam por ignorância. Mas o sacerdote tem que se compadecer tanto desses que erram por não saber, quanto daqueles que são realmente erram porque querem, sabe o que é certo e ainda assim faz o que é errado, sabe o caminho que deve seguir, mas por dura cerviz, por uma cabeça dura, faz o que é errado. O sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que ter como qualidade se compadecer dessas pessoas. E o versículo 3, sumo sacerdote também precisa oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo, quanto por si mesmo. Hebreus capítulo 5, verso 3, ele tinha, porque ele também, como saído, tirado de dentre os homens, o próprio sumo sacerdote também era pecador, e precisava primeiro ele confessar seus pecados e se arrepender diante do Senhor. Então ele, antes de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, ele tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. E última qualificação que o escritor traz aqui, é o capítulo 5, verso 4, além de ser tirado dentre os homens, o sumo sacerdote precisa ser chamado por Deus, é o verso 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu por Arão. Foi aquilo que nós falamos, que Deus chama Arão quando está chamando Moisés, e Deus tirou Arão de dentre o povo, e a partir daí Deus o constituiu como o sumo sacerdote para a nação de Israel. Irmãos, isso aqui que o escritor aos Hebreus está falando, essas cinco qualificações, dizem respeito ao sacerdócio humano. O que ele está colocando aqui é para o sacerdócio de Arão. Arão e seus filhos tinham que ter essas qualificações e tinham que compreender a natureza da sua atividade como encarregados de coisas espirituais e tudo mais que envolvia o exercício do seu sacerdócio. Nós vamos ver então aqui que o escritor aos Hebreus, um pouco antes do capítulo 5, no capítulo 4, já vai trazer Jesus como sendo infinitamente superior e apresentando algumas das qualificações que eram requeridas dos sumos sacerdotes humanos. Jesus também já preencheu aqui pelo que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 4, no versículo 15, ele vai mostrar justamente que Jesus também é compassivo para com aqueles que ele exerce o seu sacerdócio. Olha o que diz capítulo 4, versículo... Aliás, vamos ver o 14, Hebreus capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. Versículo 14 diz assim: temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então aqui ele já apresenta que Jesus, assim como Arão, também era e é um sumo sacerdote que se compadece das nossas angústias, que se compadece das nossas fraquezas, que sabe o que é sentir dor, que sabe o que é sentir aflição, que sabe o que é sentir frio, sabe o que é sentir abandono, sabe o que é ser desprezado, sabe o que é ser abandonado, sabe o que é ser esquecido, sabe o que é ser deixado para trás, sabe o que é ser traído. Ele sabe de todas as coisas, por isso ele pode se compadecer de nós, porque ele, assim como Arão, também foi tirado dentre os homens. Jesus também, como Arão, foi elevado a essa posição de sumo sacerdote, sendo Jesus homem. Aqui é importante nós distinguirmos uma coisa, irmãos. Nós temos e devemos ter essa visão e essa compreensão das duas naturezas de Jesus. Ele é Deus que se fez carne, mas enquanto ele estava na terra, irmãos, ele era 100% homem, ele estava sentindo o mesmo que você sente. Ele foi tentado nas mesmas tentações que eu e você somos tentados. Ele era de carne, ele era de osso, ele tinha também as mesmas angústias que nós sofremos. Portanto, este Jesus que é hoje sumo sacerdote, é isso que o escritor aos Hebreus quer dizer. Ele também era homem, tirado dentre nós, que também como nós sofreu dores, como o profeta Isaías diz, ele era homem de dores, homem que sabia o que era padecer, homem que sabia o que era ser atribulado, homem que sofreu, e é este homem que Deus tira dentre a humanidade e chama para ser agora o nosso grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas angústias, que se compadece das nossas dores, que tal qual Arão tinha a obrigatoriedade de se compadecer, o Senhor Jesus, que é muito mais elevado do que Arão, também se compadece das nossas fraquezas, das nossas debilidades, e ele também intermedia as nossas necessidades diante de Deus, irmãos. E é por isso que ele diz no versículo 16, portanto, irmãos, acheguemo-nos confiadamente aonde? Ele não pede para nos achegar ao lugar do altar, mas ele diz, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, ao trono de misericórdia, porque é lá que o nosso sumo sacerdote está, assentado num trono de graça, misericórdia, de benignidade, de amor para conosco. E ele diz, entrem com confiança. Lá no capítulo 10 ele diz, portanto, irmãos, entremos com ousadia no santo lugar, no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho que o nosso Senhor Jesus abriu na cruz do Calvário. Porque este sumo sacerdote está lá, assentado no trono da graça, para quê? Para fazer com que nós achemos graça, para nos trazer socorro no tempo oportuno nas nossas vidas. Então, aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus, até aqui, parece que está em pé de igualdade com o sacerdócio arônico, com o sacerdócio levítico. E aqui é importante nós colocarmos ainda essa diferenciação, que nenhum homem, como eu falei, não tem um guichê nos céus que faça assim, mande currículo para ser sumo sacerdote, recebemos currículo para sumo sacerdote. Não tem, irmãos. Deus é quem chama, Deus é quem escolhe, Deus é quem levanta, Deus é quem tira. Olha só, e nenhum homem que exerceu essa função de sumo sacerdote foi autodenominado sumo sacerdote. O rei Saul tentou desempenhar essa função sacerdotal. O que aconteceu com ele? Perdeu o reino. Porque cada macaco no seu galho, já diz o ditado popular. Rei é rei, sacerdote é sacerdote, profeta é profeta. E povo é povo.
Era essa a divisão, era essa a organização. E Saul, lá em 1 Samuel 13, nós vamos ver, foi lá que ele perdeu o reinado. Quando ele oferece sacrifício assodadamente, ele foi afobado, porque Samuel disse: Saul, vai lá e espera, que quando eu chegar lá, daqui a 7 dias eu vou lá e vamos oferecer sacrifício. E aí deu o tempo, passou da hora que Samuel tinha dito, o profeta chegou atrasado, mas a palavra de Deus nunca se atrasa. E quem sabe, meus irmãos, quando o profeta chega atrasado, não é para Deus provar se você está digno ou não de permanecer no reino. Nós devemos observar horários, irmãos, não quero dizer isso, mas às vezes algumas coisas acontecem, não é do seu jeito, e não é como nós queremos. E aí nesse 1 Samuel capítulo 13 é que Deus vai dizer por meio do profeta: Saul, eu não quero sacrifício, mas o que eu quero é obediência. O que eu quero, misericórdia, eu quero é obediência, não holocaustos, não sacrifícios. O que eu preciso é de obediência. Então Saul, a partir daí, Samuel diz: perdeste o reinado, porque era rei e fui querer exercer a função de sacerdócio. Irmão, fique na sua chamada. Paulo inclusive disse: cada um fique naquela vocação que Deus te chamou. Não fique achando, não fique copiando e querendo fazer a chamada do outro. Faça a sua chamada. Desenvolva o ministério que Deus colocou nas suas mãos e faça-o com diligência. Cada um no seu chamado. E Deus então tirou o reinado de Saul, porque ele queria exercer a função sacerdotal que ele não podia. Coré e seus companheiros ali na rebelião que tiveram, eles também tentaram exercer a função sacerdotal e foram julgados. E qual foi o julgamento de Coré, Datã e Abirão ali? A terra abriu, foram engolidos porque tentaram se colocar na posição que Deus não os havia chamado, porque sacerdote é chamado dentre os homens, Deus escolhe e chama os seus. Então não vamos usurpar aquilo que não pertence a nós. Foi o que Uzias também tentou fazer. O rei Uzias entrou lá no templo, ofereceu sacrifício. O que aconteceu com Uzias? Entrou aquela tropa de sacerdotes, aquela tropa ali. O que tu estás fazendo aí, rei Uzias? E naquela mesma hora, caiu de lepra na testa do rei e morreu leproso, porque fez o que Deus não tinha chamado para ele fazer, porque sacerdócio é chamamento de Deus e não autodenominação. Você não se autodenomina sacerdote, você não vai para a frente do espelho e diz: agora eu sou profeta, apóstolo e não sei o que. Não, deixa Deus te chamar dentre os homens, deixa Deus fazer como ele fez com Davi. Davi, meu servo, te tirei lá de trás das malhadas para te transformar em rei. Olha, Deus chamou Davi lá escondido. Acabaram-se os teus filhos, Jessé? E é mesmo, tem um garoto lá que está lá pastoreando o meu rebanho. Manda chamar. Chega lá o Davi, baixinho, que ele era, provavelmente tinha um porte físico franzino, magrinho, meio ruivinho, meio diferente dos irmãos, os outros lá, tudo grandão, os irmãos de Davi, mas foi esse que Deus chamou de trás da malhada para ser rei em Israel, e que fez a promessa, a tua descendência nunca deixará de existir rei, e da raiz de Davi veio o Senhor Jesus, porque Deus chamou Davi para este chamado, mas chamou a nós e a todos os outros para a chamada específica, e de uma forma geral, Deus também nos chamou para que nós pudéssemos exercer o sacerdócio real, irmãos. O apóstolo Pedro, na sua carta, lá no capítulo 2, diz: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Deus também nos chamou para o sacerdócio. Então exerça a intermediação entre Deus e os homens. Apresente Deus para os homens, porque você tem esta função. E você pode ser alguém que leva a mensagem da cruz. E você e eu, um dia, exerceremos o reinado. Porque não sabeis que vocês haverão de julgar o mundo e reinarão com Deus na eternidade. Por isso, irmãos,
nós temos que entender esta concepção do sacerdócio. E aí o escritor aos Hebreus começa então a partir de agora a destacar. Até aqui estão semelhantes, o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Jesus estão equiparados, mas o sacerdócio de Jesus ele começa a diferenciar a partir do versículo 5 em diante. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, ou seja, Cristo não se apresentou. Eu sou agora sumo sacerdote. Não, até aqui está igual a Arão. Cristo também a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, quem disse que Jesus era sumo sacerdote foi Deus o Pai. Esse aí é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele escutai, diz os evangelistas, a ele escutai. Esse aí é o meu filho. Então Jesus não se autoproclamou sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Ao contrário, ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2, versículo 11 em diante. Ele estava na posição de Deus, tinha a mesma natureza de Deus, mas esvaziou-se tomando forma de homem, esvaziou-se morrendo morte maldita de cruz, e depois então Deus tornou a dar a ele a glória, para que ele agora estivesse assentado à destra da majestade, assentado no trono da graça. É isso que o versículo 5 está dizendo. Este Jesus também não se autoproclamou sacerdote, foi Deus quem o glorificou para que ele ocupasse a posição de sumo sacerdote, misericordioso e fiel que ele é. E aí ele então começa a apresentar Jesus num sacerdócio mais elevado. Agora ele começa a mostrar, até aqui estão em pé de igualdade, mas no versículo 6 em diante, diz assim: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus começa, e nós não vamos entrar ainda com mais profundidade nessa questão da ordem de Melquisedeque, nós vamos deixar para frente, porque tem um capítulo 7 todinho, que o escritor aos Hebreus trata dessa questão de Melquisedeque, de Abraão, mas o escritor aos Hebreus está querendo mostrar para os crentes judeus, que Arão era uma linhagem de sacerdotes. Jesus vem de uma linhagem sacerdotal que é inclusive anterior à de Levi, anterior ao sacerdócio levítico. Ele traz que são ordens completamente diferentes, ou seja, são origens completamente diferentes. A origem do sacerdócio levítico é humana, a origem do sacerdócio de Melquisedeque é eterna, é antes dos levitas, é antes, sem origem, sem genealogia, sem começo e também sem fim, porque da mesma maneira que Melquisedeque aparece na Bíblia de forma misteriosa naquele episódio com Abraão, da mesma maneira ele some, só recebe o dízimo. Mistério, né? Só recebe o dízimo. Ele só veio para buscar o dízimo, para ver como o dízimo é espiritual. Ei, irmão, vamos falar de dízimo por um momento? Não? Parêntese, dízimos por um momento. Irmão, o sacerdócio de Melquisedeque só desceu para pegar o dízimo de Abraão. Que interessante, né? E a gente está dando o nosso dízimo? Não, dízimo é coisa dessa terra, dízimo não tem nada demais, dízimo é... Ainda abençoou Abraão, e Abraão foi próspero, né? Abraão seguiu. Olha só, Melquisedeque não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia, só nesse episódio lá em Gênesis e aqui o escritor aos Hebreus, é o único lugar. Da mesma maneira que ele misteriosamente aparece, ele some depois de receber o dízimo. Então, meu irmão, devolva o seu dízimo, devolva a casa do Senhor. Não é só Malaquias que fala disso, não. Isso aí, o sacerdócio da ordem que Jesus faz parte, só desceu na terra para pegar o dízimo de Abraão, para testar a fidelidade. Alguém queria falar aqui, não sei quem foi.
Para que fique registrado aqui, o presbítero Dantas está falando que alguns pregadores dizem que o dízimo é bíblico, mas não é cristão, ou seja, não faz parte do Novo Testamento. É essa a ideia, né? Está na Bíblia, ou seja, por quê? Porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, então é bíblico, mas não é cristão, não está no Novo Testamento. Irmão, no Novo Testamento era assim, e tinham tudo em comum. O que você prefere, devolver o dízimo ou dar tudo em comum para as pessoas? Vendiam suas propriedades e dividiam tudo entre si. O que você... Aí nessa hora ninguém quer o Novo Testamento, agora não, prefiro o dízimo, né? Porque dá tudo, dividir, está tudo em comum, não dá, né? Então, é a graça ou é a lei? Nessa hora, prefiro os 10, né? Então aqui, Abraão... Melquisedeque é essa ordem sacerdotal que não tem origem na Bíblia, não aparece, Melquisedeque não aparece como sendo filho de alguém, ele apenas surge na palavra, naquele episódio em que Abraão tira o seu sobrinho Ló daquela batalha entre os 5 reis, e a partir daqueles despojos que Abraão obtém, surge Melquisedeque, recolhe o dízimo e abençoa a Abraão, e prospera Abraão, e no capítulo 7 vai dizer, porque aquele que é superior, porque aquele que é o maior, é o que abençoa o inferior. Então mostrando que Abraão estava ali numa posição de inferioridade em relação a Melquisedeque, e o escritor está querendo nos mostrar que este sacerdócio que Jesus exerce, é segundo esta linhagem de Melquisedeque. E esse nome Melquisedeque, irmãos, não é um nome, é um título. Melquisedeque não é um nome como é Everlan, como é Augusto, como é Esmeraldo. Não é um nome, é um título. Aquela figura que aparece perante Abraão, tinha um título que se chamava Melquisedeque. Melqui é rei, Tzedek, justiça. Na verdade, ele era um rei de justiça e também de paz. Então, aquela figura que se apresenta era uma figura que tinha um título de rei de justiça e de paz. Então, Melquisedeque não é nome, era um título daquela figura enigmática que nós vamos estudar no capítulo 7, que na verdade representa o sacerdócio, melhor dizendo, para não dizer levítico, representa o sacerdócio que Jesus passou a exercer entre os homens, porque Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, mas também ao mesmo tempo ele é rei. Por isso que o Apocalipse vai nos mostrar ele descendo não como sacerdote, ele voltará como rei. Mas hoje ele exerce o ofício sacerdotal, mas ao mesmo tempo ele está assentado num trono da graça, e quem assenta no trono é rei, não é sacerdote. Então, meus irmãos, Jesus é aquele que exerce ao mesmo tempo um reinado de paz e de justiça. E o seu reino não terá fim, e o seu reino de justiça, um reino de paz, um milênio que vai ser um reino do Messias, vai ser um reino de paz, completamente, porque o sacerdócio e o ofício de Jesus, ele é ao mesmo tempo sacerdotal, mas ao mesmo tempo rei. Irmãos, e nós também somos ao mesmo tempo sacerdotes e rei do Deus Altíssimo. Porque nós podemos hoje ser a imagem e semelhança de Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou, para que nós fôssemos reis e sacerdotes neste reino de justiça e de paz que está prometido para todos nós. É esta grandiosidade que o escritor aos Hebreus quer nos mostrar. Ele está mostrando para esses irmãos, olha, vocês estão olhando para este Jesus como sendo uma consequência ou um segmento do sacerdote de Levi, mas ele não é oriundo de Levi, é outra ordem, ele está em outro patamar, está em outro nível, é outra natureza, não tem nada a ver com Levítico, com o sacerdócio levítico, é de outra ordem. E para mostrar as qualificações do sacerdócio de Jesus, olha o que o escritor diz. O sacerdócio de Jesus não é temporário, ele é para sempre, não tem substituto e nem sucessor, assim como foi Melquisedeque,
que não teve origem, não teve sucessor, também Jesus não tem início, não tem meio e não tem fim. Por isso que a palavra de Deus diz: e o teu reino não terá fim. O reino de Jesus não terá fim, porque o reinado e o sacerdócio dele é para sempre, é eterno, sem substituto, é de uma vez por todas, não há mais nada a ser feito, tudo foi feito por ele, porque tudo que ele fez é eterno. Ele não foi ungido com óleo, Jesus não foi ungido com óleo, mas ele foi ungido pelo Espírito Santo como sacerdote do Deus Altíssimo. Quando ele está sendo batizado nas águas ali, o batismo do Espírito Santo vem: este aí é meu filho, e diz a palavra do Senhor, que tu fostes ungido muito mais, com óleo de alegria, muito mais do que a teus irmãos. Irmãos, o óleo que Jesus tem, a unção que Jesus tem, é unção de alegria para derramar sobre as nossas vidas, unção de poder, de autoridade, como sacerdote do Deus Altíssimo que Ele é. Ele pode oferecer a nós esta mesma unção e derramar sobre nós. Aqueles que tinham vestes de tristeza, por meio da unção que Cristo Jesus tem, agora podem ter vestes de louvor. Um espírito alegre ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto, coroa de alegria ao invés de cinzas. É isso que Jesus tem para nós. Então, ele traz uma unção que o sacerdócio levítico não tinha capacidade de trazer. Ele não ofereceu sacrifícios de animais, mas o sacerdócio de Jesus ofereceu pão e vinho. Quando Melquisedeque se encontra com Abraão, se você ler lá, diz lá que eles participaram de uma ceia. Veja depois lá o encontro de Abraão com Melquisedeque. Ofereceu-se uma ceia e Abraão e Melquisedeque tomaram pão e vinho. Fizeram uma ceia do Senhor, já lá atrás. E Jesus, quando desce aqui, morre e diz aqui: este é o meu cálice derramado por vós. Tomai ele todos, fazer isso em memória de mim. Esse pão é o corpo que foi moído por vossas transgressões. Fazer isso todas as vezes, quando se reunirem em memória de mim, façam isso até que eu volte. Ou seja, Jesus, ele ofereceu o seu sangue, ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo no altar. O sacerdócio levítico não tinha coragem para isso, nem podiam, ofereciam animais em substituição. O sacrifício do nosso sumo sacerdote é um sacrifício da sua própria carne, do seu próprio sangue, do seu próprio espírito. Ele derramou na cruz do Calvário e por meio do pão e do vinho ele deixou para que nós pudéssemos também participar e receber da mesma essência e da mesma natureza que ele veio nos entregar. Ele também, já falei aqui, uniu em si mesmo as funções de sacerdote e de rei. Hoje ele pode oferecer sacrifícios de louvor para nos governar e para intermediar as nossas falhas e as nossas dificuldades. E para terminarmos, ele se transformou em autor de uma eterna salvação, porque Jesus bebeu o amargo cálice da salvação que continha a ira de Deus. Ele suportou em seu corpo, como um homem, o justo castigo da lei contra os transgressores. Ele suportou o castigo necessário para que hoje nós obtivéssemos a paz. O próprio Senhor Jesus, como diz no final do capítulo aqui, capítulo 5, versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero ler o 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, meus irmãos, que nós possamos obedecer e ter essa consciência de que o nosso sumo sacerdote é muito mais elevado, que Jesus tem uma vida muito mais elevada para nós. O caminho que Ele tem para nós trilharmos é um caminho muito superior e que nós precisamos, então, nos quebrantar, nos humilhar e nos prostrar na presença do Senhor para que possamos receber de tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos fazer uma oração para aplicar. Em seguida eu quero passar a palavra à missionária Rosilene, para que o Senhor possa aplicar essa palavra e pedir que o Senhor possa
nos usar, que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa nos transformar, para que possamos experimentar a vontade do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela superioridade que há em Ti, Jesus. Tu és infinitamente superior aos anjos, muito mais elevado do que Moisés, e o Teu sacerdócio, Senhor, é muito mais misericordioso e compassivo do que o sacerdócio levítico. Por isso, nesta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, nos ajudando a compreender a importância que há, Senhor, em Te conhecer como este sumo sacerdote misericordioso, fiel, que se intercede por nós, que se compadece das nossas dores, que muda a nossa consciência, que pode transformar e pode nos redimir das nossas obras mortas. Senhor, vai transformando e vai derramando agora sobre a Tua igreja um óleo de alegria, vai derramando sobre a Tua igreja uma unção deste sacerdócio, Senhor, para que possamos conhecer-Te apenas como único e suficiente Salvador, e que possamos dar ouvidos à Tua voz, porque diz a Tua palavra que as Tuas ovelhas ouvem a voz do seu pastor, e nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer da mesma maneira que o Senhor Jesus em tudo foi fiel e obediente na casa do Senhor. Nós também, Senhor, queremos ser fiéis e obedientes à Tua voz, ao Teu comando e ao Teu mandar, Senhor. Nós queremos, Pai, receber desta graça, entrar com ousadia, com confiança ao trono da graça, para recebermos, Senhor, no tempo oportuno, o socorro devido das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Perdoa as nossas transgressões, porque o Teu sangue, Senhor, é poderoso para nos redimir das nossas obras mortas e da nossa má consciência. Por isso Te pedimos, abençoa, muda o nosso coração, para que tenhamos um coração segundo o Teu coração, para que tenhamos um coração verdadeiramente de carne, e tira o coração duro de pedra, para que nós possamos finalmente obedecer a Tua palavra, obedecer aos Teus mandamentos e obedecer à Tua voz. Assim abençoa, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.